pelos nossos pecados. Nós não tínhamos, o nosso espírito não conseguia ouvir a Deus, o nosso espírito não conseguia mais ter o contato com Deus que tinha no início, que Adão tinha lá no jardim. O nosso espírito não tinha isso, mas quando nós viemos aqui à frente, levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo, ou seja, o nosso espírito se ligou de novo com Deus, e nós hoje não vivemos mais a morte espiritual, mas sabemos que estamos eternamente ligados com o Senhor da glória. Você pode exaltar Ele? Mas aí vem o segundo problema, que não foi resolvido no momento da salvação: a morte física. Nós já vamos passar por ela. Isso é um negócio terrível. Eu pensar, pastor, que eu não vou ter que comer um dia. Isso é terrível, isso não é um negócio muito bom. Mas, infelizmente, o pecado fez isso. Às vezes eu me pego pensando, Senhor, mas deixa eu falar uma coisa: o cristão, ele não pode ter medo da morte. Ainda que é um negócio terrível. O cristão, ele não pode ter medo da morte. Às vezes nós choramos por as pessoas que foram, nós choramos pelos nossos amigos. Não, sabe, parece que tudo se acabou. Quando a mãe, eu estava ontem na igreja, numa festividade de senhora, estava vendo uma pregadora contando testemunho do filho dela, que morreu com 20 anos. 20 anos, sofreu um acidente e morreu. E ela estava falando acerca da dor de uma mãe que perdeu o filho. É um negócio terrível. Mas o cristão, ele tem que lembrar de uma coisa: haverá ressurreição, e um dia nós vamos nos encontrar. Essa é a esperança que Paulo queria passar para a igreja, e eu venho aqui lembrar vocês, porque eu sei que vocês sabem disso, saber que esta promessa de Deus na nossa vida. Então vale a pena servir ao Senhor e se manter fiel diante da presença de Deus. Vale a pena vencer o pecado. Eu estava ouvindo a pastora falar acerca dessa época terrível, que eu não sei porquê, pastora, mas parece que puxa o cristão para esse negócio, para essa festa chamada festa junina, que nada mais é do que a celebração da morte de um profeta do Senhor. Quando o camarada pega lá um amendoim, não sei se tem essa cultura aqui, mas na Bahia tem um amendoim, um milho, um negócio assim, está comendo. Tudo aquilo ali é um sacrifício, aleluia, feito, e é uma adoração à morte ou exaltação. Me falou até a palavra aqui agora, é uma comemoração da morte do profeta do Senhor chamado João Batista. Por que tem a festa? Porque ele morreu justamente na festa de Herodes. Aquela menina dançou para Herodes, e Herodes gostava até de João Batista, não sabia que ele ia fazer aquele pedido. E de repente, um rei naquela época, se desse a palavra, não podia voltar atrás, não poderia voltar atrás, porque se pudesse, Herodes voltaria atrás na sua palavra. Ela dançou para ele, ela achou muito bonita aquela dança, está na Bíblia. O que ela pede? A cabeça de João Batista, numa festa. Agora, como pode eu, servo do Senhor, aleluia, Jesus, não resistir ao amendoim? Você já passou, você já pensou isso? Não resistir uma canjica, não resistir um milho assado, não sei se tem essa cultura, acredito que tem aqui também. Não resistir a esses negócios, e antes confrontar ou afrontar o Senhor, que nos prometeu a vida eterna, por causa de uma comida típica, de uma tradição, de algo que desabona, de algo que desagrada a Deus. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Vale a pena lutarmos contra o desejo da nossa carne, para vivermos as promessas do Senhor, porque o que Deus tem para mim e para você é algo grandioso. Aleluia. E uma das coisas é saber que nós vamos ressuscitar. Isso para mim, isso me alegra, sabe? Me entristece saber que se Cristo não voltar até o fim da minha vida, eu vou ter que morrer, tudo normal por causa do pecado, mas me alegra em saber que um dia, aleluia, Jesus, um dia, olha quantos cemitérios tem aqui em Goiânia, crentes que estão ali que morreram há 30, 40, 100 anos, 200 anos, 300 anos atrás. O Senhor vai abrir a sepultura, igreja, e eles vão ressuscitar para encontrar com o Senhor nos ares, e será um grande dia, e não tem ciência que o segurará ali, não tem ninguém, não tem demônio, não tem nada que o segurará ali, o dia que a trombeta de Deus tocar,
Igreja, isso aqui é a promessa de Deus para você. Não perca essa promessa pelas coisas deste mundo. Jovem, não perca essa promessa pelas coisas deste mundo. Eu fico imaginando, igreja, pessoas que morreram como no caso do Titanic, que é uma história muito conhecida, há quantos anos, quase 200 anos atrás. Pessoas que foram comidas por tubarão. Imagina, olha como o nosso Deus é poderoso. Imagina o seguinte: pessoas que foram comidas por peixe, um para lá, pedaço para outro, se dissolveu ali, e o Senhor vai saber aonde é que a pessoa está. O Senhor vai saber, o Senhor vai juntar um corpo, um pedaço do corpo que está aqui, uma célula que está ali, uma unha, um fio de cabelo, igreja, e vai fazer o corpo de novo, e esse corpo vai vir glorificado, aleluia. Não vai ter dor este corpo, não, igreja. Este corpo não vai mais passar por sofrimento, mas ele vai encontrar com a alma que está lá no paraíso, igreja, e vai encontrar com o Senhor, e vai viver eternamente com Cristo, glorificando eternamente, exaltando e vivendo o melhor de Deus. Aleluia! Isso é promessa, igreja. Isso é melhor do que as coisas deste mundo, sabe? Porque tudo aqui é passageiro, mas as promessas do Senhor, elas não passam. Amém. Então o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Tessalonicenses: não perca a esperança, não se entristeça, aleluia, como um que não tem esperança. Sabe, igreja, nós olhamos para pessoas conquistando bilhões aí, pessoas que parecem que estão com uma vida maravilhosa, até sim, tá, lógico, nessa terra. Mas sabe, abre aí por gentileza a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo tem um conselho aqui muito interessante, ele falando sobre esse assunto, e eu quero até ler um texto longo para vocês, mas nós vamos ler esse texto do capítulo 15 aqui, sobre esse assunto, aleluia Jesus, que eu acho esse texto muito lindo, quando o apóstolo Paulo também resolvendo esse mesmo problema na igreja de Corinto, acerca da ressurreição. Mas antes eu quero ler o versículo 19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo, presta atenção, se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. As pregações, há muitas vezes, as 90% das pregações é só levando a igreja a contemplar e a desejar apenas as coisas desta terra. Mas eu quero dizer algo para vocês: tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai passar, mas tem uma coisa que não vai passar: o céu de glória. O lugar para onde nós iremos não irá passar, sabe? E nós precisamos a cada dia, diante das dificuldades da vida, das lutas, das opressões, dos levantes que sobrevêm à nossa vida, nós precisamos sempre lembrar das promessas do Senhor, aleluia, saber que um dia tudo isso aqui vai passar, saber que um dia haverá a segunda promessa, irá se cumprir, que vocês podem observar que nesse texto que nós lemos de Tessalonicenses, há duas promessas, uma da ressurreição e a outra do arrebatamento da igreja, ou seja, a segunda vida de Cristo. Depois do Senhor ressuscitar aqueles que estão mortos, então a igreja ele irá arrebatar os que estão mortos com os que estão vivos, e nós vamos encontrar com o Senhor e eternamente vamos estar com Ele. Esta é a promessa da igreja, e nós temos que lutar e permanecer firmes nesta promessa. Aleluia! Quando nós estudamos essas doutrinas, quando nós estudamos esse texto, sabe, nós passamos a ficar menos tristes com as coisas da vida, não se importar muito com as lutas, com as afrontas de Satanás. Tem gente que sai da igreja, pastora, porque alguém falou uma palavra que não desagradou. Eu ouvi no meio dessa mesma pregação que a irmã estava fazendo, e eu ouvi algo que eu não concordei muito. A irmã disse o seguinte, que o pastor chamou uma pessoa a atenção, que tinha que ter sabedoria, porque chamou uma pessoa a atenção e não soube falar que a pessoa estava errada, e a pessoa ficou 7 anos fora da igreja.
que coisa tem? 7 anos fora da igreja. Amados, nós não temos que importar se alguém nos fala uma palavra que nos desagrada, não. Nós não temos a igreja que nos importar com isso. Nós temos que importar com a nossa salvação e morar com o Senhor na glória. Eu não estou nem aí com quem fala algo que eu não gosto, aleluia. Eu quero saber se eu vou subir no dia do arrebatamento da igreja. Eu quero saber, igreja, se eu vou estar participando da mesa da Santa Ceia. Você lembra que Jesus Cristo, na última ceia, o que ele falou? Ele falou que depois daquela ceia, a próxima ceia que ele participasse seria com toda a igreja na glória. Aleluia. Eu quero estar, igreja, naquela grande ceia, recebendo a recompensa do Senhor pelo meu trabalho. Aleluia, Jesus. Haverá uma recompensa para você que limpa a igreja, haverá uma recompensa para você que abre essas portas, haverá uma recompensa para o senhor que está aqui dirigindo, para a pastora, haverá uma recompensa que o homem não pode nos dar, sabe, igreja? Haverá uma recompensa pelo que nós fazemos, mas a melhor de todas as recompensas é saber que nós vamos estar com o Senhor na glória. Aleluia! Então lembra sempre destas palavras de Paulo: ressurreição, glória a Deus, e arrebatamento. Paulo, ele tem um texto que é muito lindo. Abre por gentileza aí, 1 Coríntios, né? Vocês acabaram de abrir, capítulo 15. Eu quero que todos acompanhem esse texto. Eu vou fazer a leitura desse texto, porque esse texto aqui, glória a Deus, eu achei ele perfeito, Paulo falando sobre esse assunto. Aqui é a ressurreição dos mortos, e tendo Cristo como penhor da nossa ressurreição. Por que nós podemos ter certeza que nós seremos ressuscitados? Porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Não há uma sombra de dúvida. A ciência pode até dizer que é loucura, aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa: o apóstolo Paulo tem um texto que diz: aprova a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha para vocês verem que escrita maravilhosa. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei. Ao menos que tenha crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Presta atenção, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Este é o primeiro ponto da doutrina, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Ceifa, no caso do apóstolo Pedro, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Paulo dando testemunho que Cristo ressuscitou, dos quais a maioria sobrevive até agora. Na época de Paulo, muitos estavam ainda vivos, porém alguns já dormem, ou seja, já morreram. Depois foi visto por Tiago, no caso o irmão de Jesus, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto por mim, ou seja, ele mesmo dando testemunho, como por nascido fora do tempo, porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim cremos. Aí no versículo 12 ele diz: ora, se é correto pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos todos por falso testemunho de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
Cristo ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecei em vossos pecados, e ainda mais os que dormem em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Você pode glorificar o Senhor nessa manhã. Igreja, vai ser lindo naquele dia, sabe? Vai ser maravilhoso naquele dia, enquanto o mundo estará aí andando ao seu caminho, o homem estará lutando por mais bens materiais, enquanto tudo estará acontecendo, de repente se ouve barulho em toda a terra. Que barulho é esse, igreja? É a sepultura sendo aberta e os cristãos servos do Senhor ressuscitando para a glória do Senhor. Para finalizar aqui, porque não deu nem tempo de entrar direito na outra doutrina, mas nós teremos tempo para frente, eu quero dizer uma coisa: haverá duas ressurreições, viu gente? Haverá a ressurreição dos salvos, que é essa primeira ressurreição agora quando o Senhor voltar. Depois da primeira ressurreição, haverá o arrebatamento da igreja. A igreja vai estar nos céus participando de algo que é chamado de boda do Cordeiro, onde vai estar participando com o Senhor. Será um momento maravilhoso. Imagine aquela mesa grandiosa, onde vai estar crentes do Velho Testamento, onde nós vamos ver Abraão, onde nós vamos ver Moisés, onde nós vamos encontrar os profetas do Senhor, Jeremias, aleluia, o profeta Isaías. Nós vamos encontrar Pedro, Tiago, o apóstolo Paulo. Todos nós estaremos ali durante 7 anos participando de uma festa maravilhosa com o nosso Senhor. Enquanto isso, aqui na terra, a terra estará passando por algo que a Bíblia chama de grande tribulação, aleluia, onde a terra estará em sofrimento, onde o anticristo estará governando essa terra com um governo só, e nós estaremos na glória. Mas lembre que morreu pessoas que não aceitaram a Cristo, lembre que morreu pessoas que rejeitaram, pessoas que adoravam o inimigo, pessoas que não acreditavam. Essas pessoas estão aonde? Estarão mortas. Depois dos 7 anos, a igreja voltará com Cristo, aleluia, Jesus. Depois dos 7 anos, a igreja voltará com Cristo. Haverá uma guerra chamada Guerra do Armagedon aqui. Depois disso aí, Israel estará cercado no final da grande tribulação por todos os inimigos. Lembra, igreja, que Israel não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, não reconhece Jesus como Messias. Depois da grande tribulação, Israel vai reconhecer o Senhor, vai chamar o Senhor, e o Senhor vai vir com a igreja, aleluia. A Bíblia diz que Ele vai pisar o seu pé no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai abrir de cima embaixo, e com o assopro da boca de Cristo vai destruir todos os inimigos de Israel e acabar com o povo inimigo de Israel. Aleluia, Jesus, aleluia. Será um grande dia, e a igreja com Israel estará aqui com Cristo. Vai estar Cristo, presta, Jesus Cristo vai estar ali em Jerusalém, essa cidade que vocês veem em guerra. Ele vai estar sentado no trono do rei Davi, continuando o reinado de Davi, aleluia, porque a Bíblia diz que o reinado de Davi é eterno, continuando o reinado de Davi, e toda a terra, de ano em ano, inclusive nós, teremos que ir ali. Quem nunca foi em Jerusalém nessa vida vai ter que ir no milênio. Vai lá em Jerusalém de ano em ano, prostrar e adorar o Senhor todo ano, aleluia, Jesus, e vai passar isso por 1000 anos. Enquanto se passa esse período de 1000 anos, os mortos que não aceitaram Jesus estarão ainda lá. Mas depois de 1000 anos haverá o grande julgamento. Eu vou adiantar aqui, porque é longa essa doutrina. Esses mortos ressuscitarão para ser julgados e condenados. Mas nós que permanecemos em Cristo, nós que temos parte na primeira ressurreição, a igreja precisa entender: existem 2 ressurreições, nós precisamos ter parte na primeira ressurreição. E o que faz o homem ter parte na primeira ressurreição? Estou finalizando e já estou entregando. O que faz o homem ter parte na primeira ressurreição é permanecer fiel à igreja. É permanecer fiel.
sem, a Bíblia diz, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não é simplesmente porque eu entrei na igreja que significa que eu vou ver o Senhor, não. O Jesus Cristo diz o seguinte: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, aleluia, Jesus, serão salvos. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, nem todos, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai, só aqueles que fazem a vontade do Senhor. Então vamos nesta manhã sair daqui crendo nesta promessa gloriosa da grande ressurreição daqueles que morreram, do arrebatamento da igreja, das promessas eternas, mas vamos sair daqui sabendo que eu tenho que me santificar cada dia. Porque hoje está pregando um negócio: venha como está e permaneça como está. A Bíblia diz venha como está, mas não diz fica como está. Precisamos mudar a cada dia de glória em glória. E para finalizar, eu quero dizer: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Amém? Mas se coloque de pé nesse momento e vamos orar, descendo ao Senhor. Aleluia, Jesus, vamos exaltar e glorificar. Meu Pai, muito obrigado. Eu tenho pessoas, Senhor, que morreram e que um dia eu vou encontrar. Meu Deus, isso é uma grande promessa, isso é uma grande oportunidade, isso é algo maravilhoso que o Senhor, aleluia, nos garante. Que o Senhor nos garante. Me ajuda a ser fiel, ajuda a tua igreja a ser fiel para alcançar suas promessas eternas. Não só as promessas dessa terra, Senhor, não só os bens materiais dessa terra, porque tudo isso aqui é passageiro. Meu Deus, tudo vai ficar aqui, Senhor. Mas o Senhor tem algo maior para nós. O Senhor tem algo maior para a tua igreja. O Senhor tem ruas de ouro, aleluia, onde a tua igreja vai passear pelas ruas de ouro. O Senhor tem um lugar onde não haverá choro, onde não haverá mais ranger de dentes, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Oh, meu Senhor, me ajuda a olhar para os céus, ajuda a igreja a olhar para os céus e não só para esta terra. Toma esse ministério em tuas mãos, toma esses irmãos e irmãos em tuas mãos, toma os obreiros e a pastora desse ministério em tuas mãos, toma as igrejas de Goiânia em tuas mãos, toma os pastores de Goiânia em tuas mãos. Meu Deus, desperta a tua obra nesta cidade. Meu Deus, não nos deixa olhar para este mundo, não nos deixa nos corromper, Senhor. Não me deixa corromper, Senhor, não me deixa corromper, não deixe, meu Senhor, que eu venha olhar para os bens materiais, meu Deus, mas que eu venha olhar para Ti, porque os tesouros deste mundo a traça pode comer, pode corroer, mas o tesouro eterno, nem a traça, nem a ferrugem pode corroer. Meu Senhor, nos ajude. Obrigado, meu Cristo, por esta manhã. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelas Tuas promessas e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. E glória a Deus.